Olá para vocês, sejam todas muito bem-vindas em mais um episódio do meu programa Eu e Meu Adolescente. Esse programa eu ajudo muito mães, né? Meu propósito aqui é ajudar mães a relacionarem melhor com seus filhos, relacionarem de uma forma mais leve, respeitosa e positiva com seus filhos adolescentes. Por isso, fico muito feliz de você estar aqui comigo hoje para a gente falar nesse episódio sobre a relação com o nosso adolescente, relacionando com ele de uma forma mais leve. Eu sou Juliana Flávia, sou educadora parental com ênfase em pais, né, de adolescentes, e eu estou muito feliz de poder propiciar para vocês aqui mais um episódio. Já tive vários, vocês podem ver lá no YouTube, no Instagram. A gente falou de punição, a gente falou de mau comportamento. Que mais? Ai, gente, esqueci, mas tá tudo lá no meu Instagram, no YouTube. E hoje a gente vai falar sobre isso, relacionando com mais leveza, né, com os nossos filhos adolescentes. Será que é possível, mamãe, relacionar com mais leveza? Quando uma mamãe chega perto de mim, procura um atendimento, geralmente elas vêm buscando muito leveza, por mais que elas não verbalizam dessa forma. Quero leveza no meu relacionamento com o meu adolescente. Mas a gente sente nas entrelinhas que há muito peso nessa relação, a relação está pesada, né? A gente vê no olhar, a gente vê no tom da voz, nas palavras, na expressão corporal. E às vezes, gente, esse peso não vem de um relacionamento porque o filho está mexendo com drogas, porque o filho está sofrendo, está fazendo bullying na escola. Não, é aquele desgaste do dia a dia que de repente aquele filho que te obedecia, que ficava quietinho, que fazia tudo que você queria, de repente está um homem maior que você, uma menina com mais peito, com mais bunda do que a sua, querendo criar o espaço, querendo fazer as coisas já do jeito dela, dele, e aquilo está desgastante, porque você já não consegue controlar como você controlava, você não consegue fazer com que ele faça, com que ela faça as coisas do seu jeito, e isso tudo vai fazendo com que essa relação fique pesada. Então, é isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje, né? É um suspiro para vocês, que vocês estejam lá se debatendo lá naquele mar, com aquelas ondas, eu possa chegar perto com um caiaque, dar uma boia para vocês segurarem e a gente juntas sair ali daquela turbulência, daquele mar revolto. Esse é meu intuito aqui hoje, né? E aí, gente, olha para você ver, no decorrer desse caminho, né, que a gente quer muito leveza, geralmente a gente faz o quê? Ao contrário, né? Se a gente começar a ver as nossas atitudes, as nossas falas e as nossas ações, elas não estão levando para a leveza. Muito pelo contrário. E desde a tenra idade, lá desde a infância, a gente vem praticando ações de autoritarismo, de controle, de desrespeito, que aí a gente vai colher muito na adolescência. Já tem a velha frase que quem me segue há mais tempo sabe. A adolescência é o resultado da infância vivida. Mas nem por isso a gente precisa sentar na nossa cadeira e falar, poxa, então já passou da infância, a gente tem uma coisa incomodando aqui no óculos, já passou da infância, então não tem como mais eu fazer. Eu vou sentar aqui no meu banco, no meu banco e vou deixar a água rolar debaixo da ponte. Não é isso, né? E eu queria trazer para vocês o seguinte: muitas vezes, nesse caminhar nosso, aí, desde a infância e também durante a adolescência, a gente pensa muito em educar e a gente esquece de relacionar.
o educar, gente, estar no relacionar. E não são a mesma coisa. Não é sinônimo, pelo menos na educação tradicional que viemos e que praticamos. E aí, a gente fica tão presa ao educar, que hoje está muito vinculado ao controlar, ao moldar, e esquecemos de relacionar. E é muito difícil mesmo a gente relacionar. Por quê, gente? Porque nós não recebemos relacionamentos de nossos pais, de nossos cuidadores, de nossos familiares. E aqui nós não estamos apontando o dedo. Eu só estou falando que também eles vão receber do pai deles, porque esse tipo de educação ela é de séculos, se não falar milenar aí, né? Então, chegou a hora de alguém ser valente e dar um basta e começar a entender que algo podemos fazer, que podemos fazer diferentes, que não precisamos continuar perpetuando esse tipo de educação que está levando, voltando ao tema de hoje da aula, a um peso. Um peso em cima das suas costas, um peso em cima das costas dos seus filhos, do seu companheiro, da sua companheira de vida. Será que podemos fazer diferente? Será que podemos fazer diferente e trazer leveza para o nosso relacionar com os nossos filhos? E eu acredito muito nisso, porque eu sou uma mãe transformada. Aqui em casa é tudo a mil maravilha? Nunca. Sou estressada, tem peso ainda na minha relação, mas já melhorou muito. Tem muita leveza. E aí cada um busca dentro de si o que é leveza, né? Será que meu relacionamento está pesado com meu filho adolescente? Qual o tipo de leveza que eu quero, né? E aí, gente, o mais interessante é você pensar que a leveza está nesse relacionar. Onde há peso, não está tendo relacionamento. Pode estar tendo qualquer outra coisa. Autoritarismo, controle, qualquer outra coisa. Negligência, permissividade, mas não está tendo leveza. E os quatro, eu chamo de 4 Cs, ou os 4 pilares do relacionamento, está na confiança, está na curiosidade, está na coragem, está na compaixão. Então, compaixão, curiosidade, coragem e confiança. Tive até que dar uma olhadinha aqui para mim não errar, certinho. Se está tendo peso aí, não está tendo relacionar. Se não está tendo relacionar, um desses 4 Cs, desses 4 pilares, está manco, está faltando, está com tamanho menor. Então, eu te convido, então, a você olhar para esses 4 pilares do relacionamento de seus filhos, com seus filhos, né? E então, gente, o nosso maior investimento tem que ser nesse relacionar. E nesse relacionar, muitas vezes a gente vai ao encontro querendo que os nossos filhos atendam às nossas expectativas, ao nosso ideal de filho. E quando o filho consegue ser quem ele respira, ele descansa, ele consegue ficar confortável perto da gente, porque em casa eu posso ser quem eu sou. Eu não preciso pôr máscaras, eu não preciso ficar dando risada. Gente, quem já não foi num lugar, né? A gente faz isso muito socialmente, nós adultos, né? Que a gente põe uma roupa que não é da gente, a gente põe um sorriso que não, você não tá com aquele sorriso, mas você tem que ter aquele sorriso. E quando você chega na sua casa, você tira o sapato, tira aquela roupa, tira o sorriso, você sabe que você vai poder ser quem você é. Isso dá um respiro, isso acalma, isso dá leveza. Então, muito do peso da relação sua com seu adolescente é porque você não está conseguindo relacionar com quem ele é. Seu filho, para atender a sua expectativa, para atender ao seu olhar, para se sentir amado por você,
Ele põe essas máscaras para te atender. E isso não é leve, gente, isso não descansa, isso não respira. E quando a gente educa no autoritarismo ou na permissividade, que são as duas faces de uma mesma moeda, é muito difícil a gente confiar no filho, porque a gente não confia nem no trabalho que nós fizemos. É difícil ser corajoso em fazer algo diferente, em ter compaixão, compadecer pelaquilo que o filho está vivendo. É muito difícil ter curiosidade sobre o que ele gosta, sobre o que ele não gosta, sobre o que ele está fazendo na vida, sobre o que ele gosta de escutar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é rever esse nosso relacionar. Será que estamos relacionando verdadeiramente com os nossos filhos? Ou a gente está simplesmente preocupado em educar no modo tradicional, que é o de modelar, que é o não deixar o filho ser quem ele é. Ah, meu filho é tímido demais, empurra o menino para falar, para não sei o que, mas o menino quer gente. Calma, ele é uma pessoa tímida, ele é uma pessoa discreta. Ele vai desenvolvendo habilidades, a própria vida vai ter que pôr em condições. E será que é tão ruim assim? Eu estava lendo um artigo hoje que falou que todos os pais sonham com filhos comunicativos, tá? Tem um lado muito bom disso, mas tem um lado ruim, que os filhos muito para frente, muito líderes, muito comunicativos, eles estão mais arriscados a ter é, momentos desafiadores, assim, como que eu posso falar? De segurança de vida mesmo. Eles arriscam mais. Pegam um carro em alta velocidade, experimentam mais coisas na vida. Então, tudo é uma balança, não é só prós e só contra. Será que a gente não pode ir devagar, respeitando o tempo do seu filho, como ele é hoje? Porque também, como ele é hoje, não quer dizer que é uma sentença que você assinou lá pelo tribunal lá superior, não sei das quantas, que ele vai ser assim o resto da vida. Hoje ele está assim. Ele está em construção, ele está em desenvolvimento, ele está em formação. Gente, é tão difícil pais entenderem isso. Não é possível, né? Então vamos pensar sobre isso. E é que hoje eu quero trazer para vocês os 7 hábitos que nós mães devemos cultivar para a gente poder ajudar a estabelecer um relacionamento com mais leveza com os nossos filhos. Então, eu quero trazer esses 7 hábitos para vocês. São muitos hábitos, tá, gente? Mas hoje não vai dar para trazer para vocês todos. Então, eu escolhi 7, sempre eu escolho os 7 que eu entendi que foi para mim um passo a mais, no caso aqui a leveza. Sempre quando eu trago alguma coisa, de 7 disso, 7 daquilo, pode ter certeza que eu experimentei e eu trago aqui sempre para vocês algo que eu experimento na minha vida e que eu acho que foi de grande valor e eu quero compartilhar com vocês. Então, esses 7 hábitos que eu escolhi para estabelecer um relacionamento mais leve com o adolescente, o primeiro hábito foi o cuidar de si. Porque quando eu cuido de mim, eu estou cuidando da relação. E quando eu estou bem comigo, eu consigo também estar bem com quem eu me relaciono, com quem me cerca. E autocuidado, quando a gente fala cuidar de si, né, aí a gente pode resumir na palavra autocuidado, e não quer dizer só ir na academia, tomar café com as amigas, fazer unha, como as minhas hoje estão lindas. Não. Autocuidado inclui um bem-estar físico, que é isso que nós estamos falando, mas inclui também emocional, mental e espiritual. E espiritual não quer dizer religião, tá, gente? Quer dizer o que te conecta a algo maior. Algo que transcende esse comum que nós vivemos aqui. E aí cada um encontra da sua forma. Então, nós precisamos de cuidar muito da gente para conseguir cuidar do outro.
E isso, gente, tem uma relação muito grande com o autoconhecimento. Geralmente, quem consegue cuidar do seu físico, do seu emocional, mental e espiritual, ele tem passos em relação ao autoconhecimento. E ontem, ai, suja aqui de batom. E ontem me surpreendeu uma enquete que eu fiz perguntando sobre autocuidado e poucas mães responderam que pratica. A maioria falou que não pratica. Talvez o conceito esteja tergiversado, esteja equivocado, mas responderam lá na enquete que eu fiz que não praticam. Então, comece a cuidar de si. Passem pelo processo de autoconhecimento. O processo de autoconhecimento não quer dizer que seja só um processo de psicológico, de terapia, né? Eu falo que é um lugar de muito autoobservação, o autocuidado. Aquela pessoa, o autocuidado, o autoconhecimento, ele vem muito da autoobservação. Quando a gente começa a observar dentro da gente os movimentos, o que te tira do sério, o que te dá prazer, o que você sente bem-estar, o que não sente, você já conseguir falar uns nãos para os outros, para atender essas necessidades suas. E esse processo que a gente faz, gente, de autoobservação, autoconhecimento e autocuidado, esse processo é muito lindo, porque esse processo também ensina os nossos filhos a olharem para si. Tanto que quando tem alguma coisa com meu filho, seja bom ou ruim, eu não falo, você está assim, não. Como você se sente? Qual é o nome que você dá para isso? E eu ajudo ele naquela elaboração daquela emoção, daquele sentimento, né? O outro hábito é a aceitação. Relacione com seu filho do jeito que ele é. Aceite ele do jeito que ele é. Não fique tentando moldá-lo a todo momento. Pensa, por exemplo, se você tiver seu marido, ou sua esposa, seu companheiro de vida aí, companheira, tentando te moldar o tempo todo. Faz assim, senta assim, tira a calcinha, vem a calcinha, põe a roupa assim, come assim, né? Assim não é a hora, assim é a hora. Gente, o processo de aceitar o outro é um processo doído, né? É doído, é um esforço. Mas o relacionar com leveza passa por você aceitar o seu filho do jeito que ele é. E vou te contar uma dica muito importante. Aceitar seu filho do jeito que ele é passa por você aceitar você como você é. E a gente não aceita. Começando pelo físico, começando pelos nossos sentimentos, a gente nega os nossos sentimentos o tempo todo, a gente não quer olhar para dentro da gente. Então, tá vendo como uma coisa vai ligando a outra? Então, aceite, né? Aceite. Eu tenho uma imagem que eu gosto muito, que eu estou até olhando aqui, ia esquecer dela. Quando você vê um pôr do sol lindo, você não fica assim, nossa, aquele sol tinha que ser mais amarelo, mais vermelho, esse tom de amarelo aqui de laranja tinha que diminuir do lado de cá e aumentar do lado de cá. Não, a gente só olha e aprecia. E é esse movimento que é o movimento da aceitação do seu filho. É você olhar como ele é e aceitar. E você vai ver uma beleza ali que você nunca viu. Então, a aceitação é o segundo hábito. Acreditar. Acredite que seus filhos fazem o melhor com os recursos que eles têm. Para de levar tudo que seu filho faz para o lado pessoal, porque não é pessoal, é falta de recursos. Lembre que seu adolescente está em processo de formação, de desenvolvimento cognitivo, neurológico, o cérebro não está totalmente formado. Então, ele ainda não tem autocontrole, ele não consegue ter, né? Então, eles ainda vão aprender esses recursos que você já tem. E aí, é um ótimo momento para você usar um daqueles Cs, que é o C da compaixão. Exigir algo que seu filho não consegue te dar ainda é de extrema violência. Então, se compadeça, entenda que não é o momento do seu filho. Mas isso não é deixar seu filho para lá.
é estar junto ali, ajudando ele nesse processo de desenvolvimento. Mas muitas vezes o que nós fazemos, a gente não aceita, não sabe que ele não tem recurso, acha que é para implicar, que ele está fazendo isso, que é por maldade, e aí a gente faz o quê? Castiga, pune, e aí a relação vai ficando pesada, distante. Aí chega aquelas mães assim para mim, estou entrando, relação com meu filho é difícil demais, meu Deus, socorro, Juliana, né? Quarto, e um dos mais importantes, é ouvir. Ouvir, gente, é um milagre de qualquer relacionamento. Ouça mais e fale menos. Ouça com interesse genuíno, olhando para os olhos do seu adolescente, tendo aquela curiosidade que não é intrometimento, aquela curiosidade falando, me conta mais, como que funciona isso? Nossa, eu não entendi. Esteja presente, sem julgar, sem criticar, sem analisar seu adolescente. Quando você se sente ouvido, gente, pensa na pessoa que te ouviu dessa forma que eu estou falando. Sem ficar falando assim, aqui, mas eu tinha feito isso. Ah, fosse eu falava isso. Não acredito, você fez isso, que absurdo. Não, só ouve. Você, você tem uma inundação de bem-estar, porque os hormônios, dopamina, serotonina, ocitocina, eles aumentam. Então, quando você ouve o seu filho, você está relacionando com ele de uma forma muito profunda e muito leve, porque ele está em abundância desses hormônios, desses neurotransmissores. Quinto, seja flexível. Flexível, gente, não é permissividade, pelo amor de Deus, todo mundo confunde isso. Acha que flexibilidade é ser permissível. Não. Flexibilidade é você aceitar que você pode modificar um comportamento, uma fala, uma opinião, uma verdade. Você descobre que não é mais. Isso é ser flexível. E o ao contrário de ser flexível é orgulhoso. Muitas vezes os nossos filhos adolescentes já têm uma opinião formada e ele traz aquela opinião, você até acha que ele tem razão, mas o seu orgulho não deixa. Você se mantém firme ali, feito uma rocha. Porque você não pode abrir mão porque você acha que vai perder a autoridade. E a autoridade é uma pessoa que é digna de ser seguida. E uma pessoa digna de ser seguida, ela assume que, olha, eu posso mudar de opinião. Olha, meu comportamento estava equivocado, minha ideia, eu posso fazer diferente. Então, esse quinto hábito, essa quinta habilidade seria ser flexível, né? E muitas vezes o nosso filho nos convida para essa mudança, através de um comportamento dele. Eu falo muito, comportamento é uma comunicação. Então, ele está nos convidando, às vezes, a mudar a nossa forma, nossa ideia em relação àquilo, porque aquilo está reagindo nele de forma que ele retorne para você com comportamentos inadequados, desafiadores, chamado mau comportamento. 6, muito importante também, mostre quem você é. Nossos filhos, gente, eles merecem saber quem somos, sem máscaras, sem lentes, livres. Eles merecem. Eles merecem saber que nós erramos, que nós somos imperfeitos, que nós temos sonhos, frustrações, que tivemos sonhos e não foram conquistados, né? Essa máscara que a gente vai pôr, ou da mãe boazinha, ou da mãe bruxa, né? Não cabe mais numa relação com adolescente. Não cabe em relação nenhuma com ninguém, nenhuma idade, com filho nenhum. Mas com adolescente não cabe. Por quê? Porque o adolescente, ele vive o luto do pai ideal, da mãe ideal, dos pais heróis. Ele já vive isso naturalmente. Por quê? Porque ele já saiu desse ciclo e já está indo conhecer o mundo aí fora. Então, se você persiste nesse papel, né? Ele está vendo que não é verdadeiro. E a gente não relaciona com o que não é verdadeiro, gente. A gente só relaciona com o que é verdadeiro.
Então, se você conseguir ser o mais humana possível, mais você vai conseguir ter leveza no seu relacionamento com o seu adolescente, porque o humano encontra com o humano. E a nossa parte humana, ela é vulnerável. Ela não é uma coisa estática, igual essa caneta, que é inflexível, ela é assim, vai morrer assim. Não. Então, seja mais flexível. Mostre para o seu filho que está tudo bem mudar de opinião, que está tudo bem errar. Eles, os próprios filhos nossos, nos fazem esse convite a todo momento, né? Então, não finja nunca o que você não é. Pare com isso. Fingir não vai trazer relacionamento, vai trazer peso. Sabe, lá no início, quando eu falei que a gente vai na festa, põe um sorriso que não quer, um salto que não quer, você não é você, a conversa não é sua, mas você tem que manter aquele padrão, isso não é leve. Imagina você manter isso para o seu próprio filho dentro da sua própria casa. Que ambiente pesado. Você não respira, seu filho não respira, né? Então, bora mudar isso. Seja você. Comece, trabalhe com você, tudo lá naquele autocuidado, autoconhecimento, autoobservação. Não, aqui eu estou fingindo ser uma coisa. Hoje, eu fui comprar uma roupa com meu filho e ele detesta loja, experimentar roupa. E eu tive que ser firme com ele, porque ele está numa fase que se não experimenta roupa, a gente não sabe. Por exemplo, teve uma calça que servia para ele 18 e não é 16, ele veste 16, ele tem 13, né? Tá vestindo 16, só que a calça daquela marca, 16 não tinha jeito, tinha que ser 18, eu tenho que experimentar. E aí ele ficou bravo, experimentou sem de qualquer jeito, eu fiquei muito irritada com ele. Então, quando nós entramos no carro, ele tentou puxar uns assuntos lá comigo, mas eu estava extremamente irritada. Eu senti que eu ia ser grosseira com ele. E aí, eu falei com ele, filho, estou observando aqui que eu estou muito irritada. É comigo, mamãe? É com as suas atitudes na loja, mas eu não quero conversar agora. Nada, nenhum assunto. Eu quero ficar em silêncio voltando para casa aqui dirigindo. Porque assim, expliquei para ele, eu vou ser desrespeitosa com você. E você não merece o meu desrespeito. Eu humanizei para ele. Eu humanizei que eu sinto raiva. Eu humanizei que eu fico nervosa, né? Então, olha aí, eu expondo para ele que tudo bem, ele fica nervoso. Minha mãe também fica. Mas também minha mãe sabe lidar com a irritabilidade dela. Silêncio, sem conversa, porque eu não queria ser desrespeitosa. Sétimo passo, confiar. Confie no seu filho. Confiar não é controlar. Confiar é uma outra chave. Quando a gente confia no filho, a gente gera responsabilidade nele. Quando a gente não confia, a gente pega a responsabilidade toda para nós. Quando você fala, filho, vai, eu confio em você, pum, veio a responsabilidade. Vai no shopping, eu confio em você, que você vai, né? Sem muito sermão, eu confio, pode ir. Dê essa chance para o seu filho de mostrar que a gente pode confiar nele. Muitas vezes a gente não confia em nossos filhos porque nós temos um pouco de consciência do que nós plantamos na infância e de que a gente não vai colher. Mas quando você não confia, sua tendência é controlar muito. E aí você cai num extremo, que é o da mentira, o da dissimulação. E não é legal também. Então, trabalhe com você a possibilidade de confiar no seu filho. Quando você confia no seu filho, você amplia os caminhos. Mas você não larga ele. Você está me entendendo? Porque tem gente que acha que confiar é largar. Ah, ele já está grande. Não, ele não está grande. Vou repetir. Ele é um adolescente em processo de desenvolvimento. Ele precisa de margens ainda. Filho, eu vou te levar, eu vou te buscar, você vai estar de olho nas conversas, no cheiro, né? Aquelas coisas que a gente sabe. Mas você não vai proibir, não vai controlar, não vai ficar lá do lado dele dando a mão para ele, com um adolescente. Tô aqui, filho. Precisou, eu tô aqui. Pode me ligar. Você tá com o celular? Não deixe o seu celular no silencioso. Você pode ir, mas o combinado nosso é não deixar o celular no silencioso. A hora que eu sentir vontade, eu quero te ligar, né? Então, gente,
Às vezes a gente controlou tanto na infância, a gente manipulou tanto, que é difícil agora chegar na adolescência e ampliar, mas a gente vai ter que trabalhar com a gente isso, auto-observar, ver os gatilhos e aí ampliar esses caminhos, né? Vamos ver se é isso. Ah, tá, é. Muitas vezes nós usamos pseudoformas, né, que a gente chama pseudoformas de achar que os nossos filhos estão seguros. Quais são as pseudoformas que a gente olha, faz? Usando muito das ameaças, né? Então, ó, se você chegar aqui com cheiro de cigarro, você vai ver, você vai ficar sem isso, sem aquilo. Então, a gente usa de pseudas formas para manter esse controle, para ter uma falsa impressão que está tudo seguro, que eu estou confiando nele. Confie verdadeiramente. Quando você confia, você passa a responsabilidade. E se você passa a responsabilidade, você dá o direito do seu filho de errar e de falar assim, falar não, de receber as consequências naturais, não é aquelas impostas por você, as consequências naturais dos erros. Então, às vezes alguém me perguntou alguma coisa da minha confiança com meu filho, fala, ele ainda não me tirou a confiança. Então, por que não confiar? Né? Então, é isso. Bem, gente, os 7 hábitos que eu queria trazer para vocês, para a gente ter, então, essa relação mais leve com os nossos adolescentes, são esses. Cuidar de si, aceitação, né, de quem seu filho é, acreditar nele, ouvir, né, ser flexível, mostrar quem você é, confiar. É isso que eu queria trazer para vocês. E para finalizar, eu quero dizer para vocês, gente, que os filhos, eles não vieram ao mundo para satisfazer a gente nas nossas expectativas, nas nossas necessidades de nos sentirmos amados, nem para preencher nossos vazios. Eles vieram ao mundo para a gente poder ajudá-los a florescer, eu penso assim. Né? A gente veio, os filhos não são nossos, né? Eles vão ficar um pouco com a gente para a gente dar esse suporte para eles poderem irem florescer pelo mundo. E quando você tem um relacionar com leveza com os filhos, esse florescer pode ser assim maravilhoso. Né? E se esse caminho do florescer, as florzinhas estão poucas, os frutos não estão nascendo bonito, a árvore está meio tristinha, não está do jeito que você queria, não tem como você pegar essa árvore, plantá-la de novo, ou ficar moldando ela ali, não, ela já cresceu um pouco. O que você pode fazer é ajustar, não é? E como que a gente ajusta uma planta, uma árvore que não está muito legal ainda? Adubando, aguando. Então, adube o relacionar com seu filho. É nisso que a gente tem que investir. Não é adubar o corrigir, o castigar, o controle. A gente tem toda vez que apontar que a florzinha não está legal, que o fruto não vai ser legal, lembra lá do relacionar. Como que está meu relacionamento? Como que está aqueles 4 Cs do relacionamento? O que que é que eu não estou cultivando? Qual desses 7 hábitos que a Juliana me ensinou aqui que eu não estou praticando? E nós, gente, precisamos assumir o nosso papel de adulto. Nós temos dentro da gente uma criança e um adolescente tão ferido que a gente olha mais para essa criança e para esse adolescente ferido dentro da gente, e a gente tem que olhar mesmo, mas a gente tem que olhar concomitante com o olhar para o nosso filho. E muitas vezes a gente só fica cuidando dessa nossa criança ferida, ou seja, passando a mão, atendendo, e esquecemos que nós somos os adultos e que temos um filho para conduzir aí na vida. Então, assume seu adulto. Inclusive, assumir o seu papel de adulto é cuidar dessa criança interior, é cuidar desse adolescente que mora dentro de você, né? E comece a amar seu filho de forma incondicional. E aí eu fico até
emocionada de falar. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Jesper Hu. Ele fala que a gente experimenta, né, nós como pais, nós experimentamos o amor incondicional em apenas 2 momentos da vida. Um, quando o bebê nasce, aquele momento, aquele primeiro momento que você olha para o seu bebê, e a outra, quando seu filho, você não morreu e seu filho morre ou está prestes a morrer. Que você experimenta novamente. Infelizmente, que não deveria ser assim, né? Durante todo o caminhar, deveríamos experimentar esse amor incondicional. Então, eu faço essa pergunta para você hoje. Triste, mas eu faço. Seu filho, se você soubesse que seu filho ia morrer amanhã, se soubesse isso dentro de você, qual sensação que você tem agora? Meu filho vai morrer amanhã. Eu vou vê-lo pela última vez agora, essas próximas horas. É essa sensação que é de amor incondicional. O que é de bebê, às vezes, a gente não tinha tanta consciência para guardar. Mas se você fizer esse trabalho, se você tiver consciência desse primeiro momento ainda que seja o seu filho, resgata isso. Se não, faz esse movimento. Esse é o amor incondicional. Porque nós não amamos de forma incondicional nossos filhos. Vem por essa maneira que nós lidamos com as situações. E aí, para finalizar mesmo, o último parágrafo meu aqui, pode vir a danada da culpa, né? A culpa pode bater na sua porta aí, toque, toque, toque. Deixa ela entrar, porque a culpa ela pode ser uma boa amiga. Porque quem se sente culpado é porque está vendo à sua frente caminhos diferentes. Quem não se sente culpado escolheu aquele caminho e não vai rever a rota. E a culpa, ela entra, bate na porta, você abre, ela chega e te mostra o seguinte: olha, se você está se sentindo culpado, é porque a rota precisa ser revista. E é um convite. A culpa te faz o convite para você fazer esse movimento. Então, se dê um pontinho aí de culpa, aquela coisa que você nem sabe se é culpa mesmo, aquele mal-estar, não é esse o meu objetivo com vocês hoje, tá? Mas se causou, olha para isso com bons olhos. Ela está te fazendo um convite lindo para você rever a rota com seu filho. É isso. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Deixa nos comentários aí. E eu quero fazer um convite para vocês. Dia 25 de maio eu vou estar dando uma palestra gratuita, online, conexão entre mães e filhos adolescentes. Eu te faço esse convite lindo, você estar comigo, não vai ser no Instagram, tá? Vai ser numa sala de bate-papo, onde vão estar lá só quem estiver inscrito. Então, faça a sua inscrição, tá no perfil aqui da bio, faça a sua inscrição e eu vou estar lá para te receber, para a gente aprender um pouco sobre essa conexão entre mães e filhos adolescentes, tá bom? Um beijo grande para vocês, vou finalizar aqui minha aulinha de hoje, no episódio do meu programa Eu e meu Adolescente, e nos encontramos por aí, viu? Beijo grande.